Depois do empate na estreia do Campeonato Brasileiro, tudo é Libertadores da América para o Internacional. E a notícia ela não é tão boa. Afinal, o primeiro diagnóstico envolvendo o goleiro Sérgio Rocher preocupa nos bastidores. E ele será desfalque do Colorado em Salvador. Quero falar também sobre um grande elogio que o Inter recebeu de Felipe Luiz. E um comentário de Rafael Sobis sobre um jogador do elenco colorado viraliza nas redes sociais. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Temos muitas informações do Colorado, semana de Libertadores, Copa Libertadores. Ai, que saudade que eu tava da Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso neste conteúdo que é em nome da Zapay. Últimos dias, hein, para você garantir os 20% de desconto no IPVA de 2025. Então, tá dormindo, não lembrou do IPVA ainda, mesmo comigo falando aqui, ó, sobre baixar o aplicativo da Zapay, né, para ficar em dia com teu veículo, carro, moto, caminhão. Últimos dias para você pagar, então já baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo. E mais do que isso, utiliza o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Para de dormir, meu, vai, faz agora, né? A quitação do teu IPVA com desconto, multa, licenciamento, tudo lá na Zapay. ZAPAY são meus parceiros aqui no canal, tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre o Sérgio Rocher, afinal recebeu algumas informações, tá? Ele tem uma suspeita de fratura naquele lance, né, que aconteceu ainda na reta final do primeiro tempo, quando o Bruno Henrique, né, alça uma bola dentro da área e o Juninho, né, cabeceia, ele pega no chão e no rebote, né, o jogador do Flamengo vai conferir, acho que é o Michael que tá no lance, e acaba, né, finalizando também as mãos do Rocher. Ele saiu no intervalo, obviamente, né, porque o corpo esfriou e começou a doer bastante ali a região. E a informação que se tem, inclusive, né, que o Rocher estava jogando de aliança. E ele costumeiramente joga de aliança, só que dessa vez não acabou colocando ali, né, a proteção que geralmente os jogadores colocam, né, tipo uma atadura, e isso, né, poderia também ter, não vou dizer, né, sido o principal ponto, né, para a lesão, mas ajudou, né, para que o dedo ficasse, né, com menos mobilidade, né, vamos dizer aqui, ó, no dedo. E bom, acabou que ele fez exames já na chegada a Porto Alegre, né, no começo, né, da manhã deste domingo, e o Inter aguarda então o resultado, né, do diagnóstico, mas o que me disseram é que muito provavelmente, né, ele tem uma fratura na região da mão e vai desfalcar o Inter por cerca de um mês. É a tendência, tá? Posso estar equivocado e assim que eu tiver, né, maiores informações, eu trago aqui. Mas esse é o diagnóstico preliminar em relação ao Rocher. Antony volta para o gol, né? Contra o Bahia e contra o Cruzeiro, com certeza joga o Antony, né? Mesmo que o Rocher tivesse condições, ainda está bem inchado o local, ainda tem muita dor. Então, né, não vai ser possível contar com o goleiro uruguaio, pelo menos neste primeiro momento. Então, né, o Inter já terá uma mudança em relação ao time que iniciou o jogo lá no Maracanã, no empate em 1-1 contra o Flamengo. Eu acho que outras mudanças ainda vão acontecer, tá? Tô apostando na entrada do Valência como titular, e o Roger deixou meio subentendido isso na pergunta que eu fiz para ele ainda lá depois do empate em 1-1 no Rio de Janeiro, falando, né, sobre a gestão deste ambiente, deste grupo, né, o Roger devolvendo a alguns jogadores a possibilidade de voltar a ser titular e defender dentro de campo essa titularidade. E o Valência tem feito por merecer, né? Não só pelo gol que marcou na final do Campeonato Gaúcho, que confirmou o título do Inter no Beira-Rio, mas pelo que vem fazendo na seleção também, né? O Valência foi um dos melhores jogadores aí desta última data FIFA, o Borré também foi convocado, é verdade, né, que no comparativo o Valência foi titular e o Borré não, mas, né, eu ainda acho o Borré um cara importante, tá? Mas também concordo que o momento é do Ener Valencia. Então acho que essa, além do gol, será a única mudança, né, visando o jogo da próxima quinta-feira, 7 da noite, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, a estreia do Inter, né, na Copa Libertadores da América. Acho que dá para ganhar, né? O Inter tá muito coeso, o Inter tá muito forte, a gente tem a certeza, né, que independente de quem vai jogar, o Inter vai vender caro, né, o resultado. E uma vitória já seria fundamental, né, para sair disparando, porque depois tem 2 jogos em casa, contra o Atlético Nacional de Medellín na segunda rodada e contra o Nacional do Uruguai na terceira rodada, né, da Copa Libertadores. Aí tu fazendo, né, o dever de casa vai a 9 pontos. Aí tu praticamente encaminha uma classificação
num grupo que é sim, né, difícil para o Internacional na maior competição do continente. Quero trazer aqui também a palavra de Felipe Luiz, né, o técnico do Flamengo, que tratou o Inter como um time de nível europeu. Se liga aí. O brasileiro é muito diferente, mas nós tivemos 8 clássicos no último mês e meio. Então a gente se preparou bastante para esse momento, mas o nível do brasileiro esse jogo de hoje aqui é alto nível. Então, por mais que a gente queira preparar muitas vezes, né, um adversário, quando vem jogadores como Alan Patrick, Wesley, Valência, Borré, o nível é nível Europa. Esses jogadores são muito grandes, muito bons, e é difícil de jogar o campeonato. Então agora queríamos muito ter vencido esse jogo em casa, não conseguimos, porém são 38 rodadas, é um campeonato longo e vence o melhor. Tá aí a palavra do treinador do Flamengo, né, que elogiou bastante, né, e é um cara que, bom, a gente tem que ouvir, afinal, um dos treinadores mais inteligentes e vencedor já, apesar do curto espaço de tempo, né, que está comandando a equipe rubro-negra. Outro cara que a gente tem que ouvir também é o Rafael Sobis, né, um bicampeão de Libertadores, o cara que está fazendo um excelente trabalho, né, na 4D Esportes, né, um canal aí que tem levado uma outra visão, né, sobre jogadores, né, sobre o mundo do futebol, análise táticas. Recomendo, né, que você siga aí a 4D Esportes. E bom, né, o Sobis foi até as redes sociais falar sobre Vitão. E o tweet dele é o seguinte: hoje, né, dia 30 de março de 2025, eu afirmo, nenhum zagueiro no país joga o que Vitão está jogando. Vitão é por muito o melhor zagueiro do Brasil e já faz um bom tempo, né? Elogiou bastante o Vitão Rafael Sobis, né? Esse tweet feito durante o jogo, né? Sobre a atuação do Vitão, que de fato, né, foi muito bem na partida contra o Flamengo. É chovendo molhado, né? O Vitão é um cara que mantém uma excelência, né, há muito tempo no Inter, mas como o próprio Vitão já falou, né, para ter esse reconhecimento de uma eventual convocação de seleção brasileira ou até mesmo, né, um outro tipo de olhar, ele teria que jogar no Flamengo, teria que jogar no Corinthians, teria que jogar no Palmeiras, né, e aí certamente já estaria na seleção. Está levando cada coisinha, né? Com todo respeito ao Léo Ortiz, né? Que é um cria do Inter, mas o Vitão joga muito mais que o Léo Ortiz, joga muito mais que o Fabrício Bruno, que foi convocado. Então, né, é um cara que honra a camisa do Inter, que tem um potencial gigantesco, e eu tendo a concordar aqui com o Rafael Sobis, tá? Nenhum zagueiro hoje no Brasil, atuando no futebol brasileiro, joga mais do que o Vitão. Tá certo? Não esquece de passar lá no site da KTO, kto.bet.br. Afinal, né, semana é de estreia aí da fase de grupos da Copa Libertadores da América, mas nesta segunda-feira ainda tem Campeonato Brasileiro. Tem Red Bull Bragantino e Ceará, jogando lá no Nabizão, né, no Nabi Abichedin, em Bragança Paulista. E aqui eu acho que dá Bragantino, tá? Gol do Eduardo Sacha a qualquer momento. É meu palpite lá em kto.bet.br. Vai lá e a gente se vê. Fui!